está gravando. Agora vocês vão me falar aqui. Compartilhar PowerPoint. Agora foi. Foi? Ótimo. Então, vamos lá. Então, vamos começar a nossa aula. Bem, eu vou também gravar no meu celular, porque caso haja algum problema, a gente consegue depois enviar pelo menos o áudio. Até algumas pessoas me questionaram com relação às aulas e tal, mas a intenção é que essas aulas elas fiquem o quê? Em streaming, para que vocês possam até mesmo ouvir depois, tá bom? Então, pessoal, eu sei que é um momento assim singular na vida de todos nós, não só na minha como na de vocês. Então a gente vai tentar fazer da melhor forma possível, tá? Então vamos lá. Como eu sempre coloco as pré-aulas, vocês conseguiram ouvir a minha aula anterior, pessoal? Ainda não. Não, então tem 2 aulas que eu coloquei, postei no YouTube, tá? Então vocês deem uma olhada, vocês tem o link escrito videoaula, tá bom? E aí vocês conseguem acessá-la. Conseguiram olhar pelo menos o PowerPoint que eu enviei? Uhum. Ah, então tá ótimo. Então já tá meio caminho andado. Então vamos lá. Vou dar uma situação hipotética para vocês. Vamos supor, se vocês puderem agora fechar o áudio para todos ouvirem, seria bom. Bom, vamos lá. Vamos supor que vocês estão de plantão na UTI neonatal e durante a sua visita leito a leito, vocês percebem que tem o quê? Gemelares de uma puérpera nascidos com 33 semanas. 33 semanas é a idade gestacional normal para o nascimento ou não? Não, né? Ela é uma idade gestacional o quê? É uma prematuridade. O peso desses bebês é de 1,3 kg, o peso de nascimento. Na atualidade, eles estão pesando 1,405 kg e já saíram da fase aguda da prematuridade. Ambos estão somente com a sonda orogástrica para dieta. Foi suspenso o CPAP nasal. Se vocês ouviram ou leram as aulas anteriores, CPAP nasal é um tipo de dispositivo respiratório que bem parecido com uma ventilação mecânica. Ele proporciona altos fluxos de oxigênio para esse bebê. Então, foi suspenso esse CPAP nasal pela manhã e agora eles estão só com um catéter de O2 a meio litro, ou seja, pouco fluxo de oxigênio. Hoje vai completar 11 dias que essas crianças estão internadas e os pais ainda não pegaram esses bebês no colo. Considerando aí a evolução clínica dos neonatos e os conceitos sobre a humanização em neonatologia, quais os procedimentos ou as técnicas que auxiliaram a humanização que poderiam ser empregadas e como deveriam ser realizadas? O que vocês fariam? Depois, vocês vão responder essa perguntinha para mim, assim como após a aula. Nós vamos falar para os demais colegas que não tiveram acesso à aula, a mandarem essa perguntinha para o meu e-mail, tá bom? Então, pensem, o que a gente faria? Eles já saíram da fase aguda da prematuridade. Será que a gente poderia deixar com que esses pais pegassem esse bebê no colo? Lembrando que uma coisa que é importante dizer, hoje em dia a gente não tem tantas aulas relacionadas à humanização não só na neonatologia quanto na pediatria. Mas uma coisa que a gente sempre lembra vocês é que quando nós cuidamos da criança, nós não cuidamos apenas da criança, nós cuidamos também da família. Lembrando que o nascimento ele é um evento único para a mãe e para a família. Imaginem vocês, o bebê nascer e vocês não poderem pegá-lo no colo. Então, isso é muito complicado. Será que não seria a hora de nós deixarmos esses pais pegarem esse bebê no colo? O que vocês acham? Abre o áudio aí.
Meninas, Oi. o que vocês fariam? O que vocês fariam? Deixariam pegar no colo? Acho que sim. E ele tá internado. Os pais não pegaram. Eu lembro da aula na qual a senhora falou sobre a mãe canguru. Sim, é uma opção também. Lembra que a mãe canguru, ela proporciona o quê? Um maior vínculo e um contato pele a pele. Isso. Então, seria uma opção também, mãe canguru. Perfeito. O que mais? Muito bem, a Giovana que falou, né? Giovana. Foi a Giovana que falou, né? Uhum. Quem mais? Não tenho vergonha. Vocês não têm vergonha quando não estão me olhando? Então, eu acho que pelo bebê ser muito prematuro, deveria sim ter um contato com o pai, mas deveria ser um contato assim um pouquinho mais supervisionado, porque o sistema imune dele é um pouquinho mais frágil. Certo, uma opção também. Sabe, um contato supervisionado, mas todos os dias, e uma quantidade de tempo assim razoável. Certo. Completamente longe da mãe. Perfeito, também é uma opção. Então, um contato diário, porém poucos minutos ainda. Alguém mais? Quem falou comigo? Quem foi que falou comigo? Sabrina, Eu. muito. Não é a Sabrina? Sabrina. Hã? É, Sabrina. Muito bem, Sabrina, muito bem. Então, um ponto para a Sabrina e um ponto para a Giovana. Quem não falou não ganha ponto. Elas nem falam comigo, mas tudo bem. Viu, meninas? Vocês ganharam um ponto. O melhor, 100 pontos. Ninguém se manifesta. Nossa. Só quem fala comigo ganha ponto. Quem não fala, não dou ponto, não. Então, agora nós vamos começar a nossa aula, tá? Agora vocês estão me vendo de novo, certo? Deixa eu colocar agora a outra aula. Ô, Pro, Oi. a Paula tá tentando entrar, você tem que aceitar. Ela vai tentar de novo, porque Tá. ela Mas conseguiu. aceitei ela. Eu mandei 2 convites. Então, só que ela conseguiu, aí apareceu ela conversando comigo e não tava no grupo aqui. Eita. Eu tava fazendo isso também, só que eu consegui entrar agora. Como aceitá-la? Eu não sei. Eu vou mandar, posso convidar novamente. É que assim, apareceu na minha tela, pra aceitar ela. Aí eu aceitei, só que apareceu a conversa em particular com ela, não colocou ela no grupo. Eu coloquei. Ah, então eu não sei, tá confuso. Olha, se tá confuso, não tá só para vocês. Eu vou colocá-la de novo. Ela aceitou o meu convite? Aceitou, ela conseguiu entrar. Só que aí apareceu aqui no cantinho da minha tela, Paulinha está tentando entrar. Aí eu aceitei. Porque eu achei que ela ia entrar aqui junto com a gente, só que aí foi em outro lugar. Eita. Pede para ela tentar entrar novamente, por favor. Eu já pedi já, ela falou que tá tentando. Bom, estamos esperando a Paula. Enquanto isso, eu vou colocar o PowerPoint novamente. Vocês enxergaram o PowerPoint? Ainda Sim. não. Enxergaram? Não, tá aparecendo só seu rosto. Então, meu rosto. Espera aí, então. Vamos lá de novo. Então, peraí que eu vou parar de compartilhar. Ah, tá. Deu agora?
Foi. Oi. Foi, agora foi. Estamos esperando a Paula. Agora ela não tá respondendo mais, não. Bom. Aí depois a Paula vai ficar reclamando. Só que se ela não responde, fica difícil também, né? Bom, eu vou começar. Caso ela entre em contato com alguém aí, é só me avisar, pode ser? Tá bom. Vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando? Alguém tem algum tipo de dúvida? Alguém tem dúvidas? Eu entendi. Até agora tá tranquilo. Tá tranquilo. Se tiverem ao final da aula, se vocês tiverem dúvidas referente às duas anteriores, vocês podem me perguntar também, ok? Tá bom. Vamos lá. Ok. O objeto hoje da nossa aula é o quê? A humanização em neonatologia. Muito se fala a respeito da humanização, não somente na neonatologia, mas como na enfermagem em si. Por quê? Antigamente, nós usávamos o modelo biomédico, onde nós tratávamos a doença sem ver muito o paciente. E com isso, o que acabava acontecendo? Acabava havendo adoecimento, não somente agravando-se a doença, né, do indivíduo, mas também o indivíduo acabava tendo um adoecimento mental. Nesse caso em específico, se vocês forem pensar, logicamente que o bebê, o RN prematuro, ele não vai ter um adoecimento mental. Mas isso vai provocar também o quê? Muitas consequências, principalmente na família. Quando a gente fala muito da humanização, a gente fala o quê? Que é tratar o indivíduo como a gente gostaria de ser tratado, ver os aspectos humanos do cuidado. Então, isso se torna extremamente importante porque nós estamos lidando com um ser humano. Vocês devem ter estudado em História da Enfermagem a respeito do modelo biomédico, onde nós pensávamos apenas na doença. Se vocês forem ver, hoje em dia, ainda assim, com tudo que se fala de humanização, da visão holística, principalmente os médicos, eles ainda usam muito o modelo biomédico. É muito ruim nós esquecermos do indivíduo como pessoa, como pessoas com história. Vocês vão até falar para mim que, por exemplo, um bebê ele não vai ter tudo isso, mas a família tem. Então, a humanização, ela tem sido o quê? Um objeto de estudo nos últimos anos, principalmente nos últimos 30 anos. Antigamente, não era permitido, depois eu vou falar para vocês nas aulas de pediatria, não era permitido a presença dos pais, tanto em UTIs quanto em enfermarias. Essas crianças, elas ficavam o quê? Sozinhas. E aí, o que acontecia? Acabava havendo um adoecimento mental dessa criança. Essas crianças acabavam até mesmo por regredir, no caso, o seu desenvolvimento neuropsicomotor. No entanto, apesar da humanização ela ter sido esse objeto de estudo nos últimos anos, no Brasil, só começou a haver um programa nacional de humanização a partir de 2003. Olha só, pouquíssimos anos. E aí esse programa, ele foi conhecido como Humaniza SUS. Esse Humaniza SUS, ele fala para nós o quê? Ele acaba vendo, como eu disse para vocês, o ser humano como um único complexo e de um modo holístico, ou seja, nós não vamos ver apenas o indivíduo como uma doença, uma patologia, e sim um indivíduo como um todo, ou seja, de modo holístico, de modo que contemple todas as suas dimensões, a bio, psico, social, bio de biológicas, psico de emocional e espiritual e social no que se diz relacionado nos relacionamentos e no trabalho.
Então, a humanização é extremamente importante. O que significa humanizar? O que significa humanização? Significa humanizar, tornar humano, ou seja, oferecer uma condição humana a alguma ação ou atitude humanar. No caso, na neonatologia, ela é dedicada aos aspectos do papel humano na assistência de enfermagem, ou seja, é tratar o RN, o quê? Com cuidado, tratá-lo como nós gostaríamos que tratassem um filho, um sobrinho nosso. E aí, ela é exposta nas questões práticas que vão desde o alívio da dor até o acolhimento dos pais, como eu havia dito anteriormente, e família na condição, por exemplo, de óbito. Uma coisa que é interessante falar para vocês, que depois eu vou comentar um pouco mais, é o que? Antigamente, tinha-se a crença que os bebês, quando eles nasciam prematuro, eles nasciam também com a prematuridade, digamos assim, dos feixes nervosos. Portanto, tinha-se a crença que esses bebês eles não sentiam dor. Portanto, realizava-se vários procedimentos tendo em vista que essa criança não sentiria dor. E pelo contrário, depois estudos provaram que exatamente pela prematuridade eles acabavam sentindo até mais dor. Eles acabam tendo uma sensibilidade maior. Então, veja como era o tratamento há anos atrás. Nem se preocupava com a dor do bebê, né? Então, é bem complicada essa questão. Uma coisa que é importante lembrar para vocês é o quê? A ambiência na neonatologia. O que quer dizer isso? Quando nós falamos da unidade de terapia intensiva neonatal, nós consideramos a UTI neonatal como um útero artificial. Visto que detém várias tecnologias de ponta que garante a manutenção dos processos orgânicos do neonato. Alguém está com o áudio aberto. Dá uma verificada. Deixa eu só tomar um golinho de água. Alguém tem alguma dúvida até agora? Alguma dúvida? Não, ótimo. Lembre-se, nós estamos na sala de aula. Nossa, professora, mas eu quase não consigo. Oi? Eu quase não consegui entrar. Paula? Oi. É você, Paula? É. Mas conseguiu? Consegui há pouquinho já. Tá, qualquer dúvida você Professora, aí todo mundo escuta um outro? Não, tá todo mundo com o microfone fechado. Mas escuta o que eu estou falando. Devem estar escutando o que você está falando também. Quando vocês tiverem algum tipo de dúvida, pode me interromper que que eu esclareço a dúvida. Tá? Tá bom. Bom, vamos lá. Então, falando a respeito da ambiência, o que quer dizer ambiência? É o controle do ambiente. Por quê? Imaginem vocês uma UTI neonatal. UTI neonatal vai ter o quê? Um monitor multiparamétrico, vai ter uma incubadora, vai ter um aparelho de fototerapia, oxímetro de pulso, vai ter inúmeros bomba de infusão, bomba de seringa, ou seja, vai ter inúmeros dispositivos que vai levar o quê? Que vão fazer barulho. Então, e além disso, também tem a iluminação das próprias luzes, a iluminação da luz do dia, a temperatura, e tudo isso também vai interferir aonde? No desenvolvimento deste bebê. Ou seja, nós temos que ter o quê? O controle deste ambiente para melhorar
e proporcionar um ambiente que possa ajudar esse neonato prematuro a se desenvolver. Como eu disse para vocês, na UTI neonatal nós temos que ter o quê? Um controle da iluminação. E ele é muito importante. Por quê? Quando o bebê está dentro do útero materno, existe iluminação? Não. Ele é o quê? Escuro. Normalmente, quando nós estamos na UTI neonatal, nós estamos cuidando dos bebês, geralmente nós cobrimos a incubadora exatamente para manter o quê? Para diminuir a iluminação local e também simular a iluminação que seria a iluminação uterina. Lembrando que um dos dispositivos que nós temos com grande frequência na UTI neonatal é o quê? O aparelho de fototerapia. Portanto, é muita iluminação. Vocês estão vendo essa foto ao lado? Embora as luzes estejam apagadas, nós temos inclusive a iluminação do aparelho de fototerapia. Esse aparelho aqui de fototerapia, ele é um biliberço e ele está iluminando toda a UTI neonatal, ou seja, está deixando o ambiente extremamente iluminado, tá? Bom, outra coisa que também tem que estar controlada, e isso nós conseguimos controlar também através da incubadora, é a temperatura. Essa temperatura, ela consegue ser controlada através da incubadora. A temperatura, ela vai ser uma temperatura que ela vai simular a temperatura uterina. Mesmo porque os bebês na UTI neonatal, eles ficam como? Eles ficam peladinhos, ou no máximo, digamos, peladinhos, no máximo com fraldas. Principalmente que, por exemplo, quando o bebê ele está na vigência de uma fototerapia, um dos cuidados de enfermagem que nós realizamos no bebê é o quê? Manter a maior parte do corpo descoberta. E com isso, o bebê ele vai ficar o quê? O máximo exposto, a pele vai ficar exposta aos feixes de luz da fototerapia, ajudando com que essa fototerapia seja eficaz. Então, é importante. Depois, vocês vão pegar as aulas anteriores. Uma das aulas, vocês terão a fototerapia, falando um pouquinho sobre a fototerapia, embora não esteja falando no livro de vocês, tá? Ao final da aula, a gente vai falar um pouquinho de um trabalho que eu vou passar para vocês, para nota, tá bom? Bom, ainda falando um pouco da ambiência na neonatologia, o que a gente pode falar? A gente pode falar que esses ruídos, que são os ruídos da bomba de infusão, os ruídos que são referentes ao próprio fluxo de pessoas dentro da UTI neonatal, ele vai fazer o quê? Ele vai reduzir o tempo de sono do neonato. Lembre-se que um bebê, quando nasce, ele dorme a maior parte do tempo. Portanto, é importante que esse neonato tenha o quê? Tem um tempo grande de sono. Imagine vocês estarem dentro de uma UTI e, com isso, toda hora alguém vem perturbá-las. Seja para uma punção venosa, seja para trocar, por exemplo, fralda, seja para a verificação dos sinais vitais. Consegue-se dormir? Dificilmente. Então, além disso, a OMS, Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que, desde 1980, que tenha um nível de ruídos em uma unidade hospitalar que não ultrapasse de 30 a 40 decibéis. Ou seja, tem que estar o quê? O mais silencioso possível.
E nesse caso específico, é importante que nós, enfermeiros, ajudemos a o quê? A minimizar esses ruídos provenientes da tecnologia na UTI neonatal. Ou seja, somos nós quem gerenciamos a unidade. Portanto, é importante que nós venhamos a implantar medidas que reduzam os ruídos. Então, é extremamente importante. Alguém já ficou internado? Quando nós ficamos internados, parece que nós não temos um momento, isso eu falo para vocês como adulta, parece que nós não temos um momento de sossego. É toda hora alguém entrando, ou o paciente do lado também faz barulho quando nós estamos dentro de uma enfermaria. Imaginem vocês dentro de uma UTI onde são diversas pessoas ou bebês sendo cuidados. Quanto de ruído existe? Então, uma coisa que é extremamente importante é que a gente venha a implantar medidas que diminuam esses ruídos para ajudar principalmente no desenvolvimento neuropsicomotor desses bebês. Lembra que eu falei para vocês no início da aula a respeito das medidas de controle de dor? Como que vocês acham, aí se vocês quiserem abrir o áudio para falar, que a gente tem a medida do controle da dor nos bebês? Participem, crianças. Pessoal? Para avaliador do bebê? Seria por escala? Primeira coisa, a avaliação da dor do bebê. Como que eu realizo essa avaliação da dor do bebê? Eu acho que tem uma... Estímulos doloridos. Com o toque. Fazendo estímulos? Estímulos. Mas aí eu vou estimular a dor. Aí eu não vou avaliar o quanto está doendo. O que mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Seria a expressão facial do bebê, o choro. Exatamente, que está escrito aí na tela. Uma das formas que um bebê ele não vai falar para nós se ele está sentindo dor. Dá para falar? Não. Como que o bebê se comunica conosco neste momento? Através do quê? De Do gesto. choro e dos gestos, expressões. Ou seja, algumas das formas de se avaliar a dor nesse neonato estão o quê? A gente leva em consideração o choro, as expressões faciais e tem mais um fator. Quando se sente dor, não somente no neonato, mas em qualquer os nossos sinais vitais, eles se alteram. Geralmente, aumenta-se a frequência respiratória, a frequência cardíaca e até mesmo a pressão arterial quando nós sentimos dor. Porque é um estímulo intenso. Lembrando que a dor ela é individual para cada um. Se eu pisar no pé de cada uma de vocês, tem gente que vai falar que vai doer absurdo. Tem gente que vai falar, doeu, mas não doeu tanto assim. Então, a dor é uma experiência individual. Então, cada um, seja ele criança, adulto ou neonato, ele vai sentir e ter uma experiência da dor diferente para cada um deles. Tá? Professora, Diga. esses slides a professora vai postar no AVA? Já está postado. Tá postado? Uhum. Todos eles. Eu queria ver a carinha das amigas também, não tem como ver? Não, deixa as amigas para lá. Vai, Paula. Tá bom. Aí você está querendo demais. As amigas você vê depois da quarentena. Tá bom? Tá bom. Bom,
Os slides, só esclarecendo a dúvida da Paula, que pode ser a dúvida de todos, eu já postei lá no AVA. Agora, o que eu vou postar ainda vai ser o link para que quem não pôde, né, assistir a aula, assista a aula. Espero que dê certo, né? Então, aí nós vamos tentar, né, está gravando a aula, vamos tentar lançá-la como gravação lá no YouTube, para que todos consigam assistir, tá bom? Bom, falando um pouco aí do controle da dor. Então, para se ter esse controle da dor no neonato, é um modo muito peculiar, ou seja, uma das coisas que nós fazemos é o quê? É a verificação dessa escala de dor. Essa escala de dor, ela é feita como? Ela é feita através de escalas especiais, eu vou mostrar uma delas, mas existem diversas. E aí, principalmente, nós levamos em consideração alguns fatores. Entre eles, o fator comportamental, que seria o quê? A expressão facial, o choro, e também os sinais vitais. Ou seja, observar a expressão corporal é essencial para perceber se o bebê está com dor ou não. Para quem já foi mãe, fala-se que as mães conseguem distinguir, principalmente conforme vai passando os meses, consegue se distinguir o tipo de dor do bebê, o tipo de choro do bebê, se é de dor, se é de fome, se é de manha. Além disso, existem métodos de controle de dor. Não somente os métodos farmacológicos, onde são inseridos aí as medicações, como métodos não farmacológicos para o controle da dor. Bom, uma das formas de verificar se a dor do RN é através do quê? É através, no caso em específico, das escalas de dor. Uma das mais utilizadas é a NIPS, que é a Neonatal, Neonatal Infant Pain Scale, que seria a escala neonatal de dor. Ela é muito conhecida como escala comportamental de dor do neonato. Ela é simples de ser aplicada, mas é necessário também considerar o quadro geral do neonato para realizar uma avaliação fidedigna. Mostrando aqui quais são os indicadores dessa escala de dor neonatal, nós temos alguns parâmetros que nós verificamos, entre elas a expressão facial, o choro, a respiração, o movimento dos braços e pernas e o estado de consciência. E através desses 6 parâmetros, nós conseguimos pontuar e verificar se essa criança está com dor. Então, por exemplo, aqui na respiração, se a criança está com uma respiração relaxada, nós vamos ter o quê? Um score 0. Porém, se ela está com uma respiração alterada ou irregular, ela vai pontuar 1. Se a criança está com um choro ausente, ela pontua 0. Se ela está com resmungos fracos, ela vai pontuar 1. E se ela está com choro vigoroso, ela vai estar com uma pontuação 2. Então, nós vamos ter uma escala que de 1 a 2 ela tem uma dor fraca, de 3 a 5 ela tem uma dor moderada e de 6 a 7 uma dor intensa ou forte. Por que essa escala é legal? Porque você consegue aplicá-la rapidamente e ela pode ser aplicada não somente no recém-nascido a termo, que seria com a idade gestacional superior a 37 semanas e 6 dias, e também nos prematuros. Então, ela é uma escala que é rápida de ser utilizada e a gente utiliza com grande frequência na UTI neonatal. Alguma dúvida até aqui?
Alguma dúvida? Não. Não? Pro. Então tá ótimo. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês antes de continuar a aula. A coordenação pediu que nós seguíssemos como uma aula normal, inclusive dando, como é que se diz? Dando até intervalo. Vocês querem fazer intervalo? Não. Não, não precisa. Também não, acho que não Também não acho precisa, Pro. necessário. Não precisa? Não. Não. Então tá. Porque daqui a pouco é um intervalo. Ninguém precisa tomar água, ninguém precisa ir ao banheiro. Então tá ótimo. Eu tô com medo de não conseguir voltar para aula. A gente deixa aberta como é que se diz? Você não sai da reunião, você se mantém. Ah, é? Então, Bom, mas vamos lá. E agora, existem outras escalas de dor também comportamental para o neonato e para a criança, mas a mais relevante é essa que eu mostrei para vocês. Tá? Bom, os métodos não farmacológicos de controle da dor. Esses métodos são os métodos que a gente utiliza mais. Por quê? Porque não é necessário que se utilizem medicações. Então, os métodos não farmacológicos, eles são preferíveis aos farmacológicos, por quê? Primeiro, que não tem custo, ou o custo é baixo. Outra situação ele vai oferecer baixo risco ao neonato. E também vai ter ausência de efeitos adversos quando comparados com os métodos farmacológicos. Então, nós temos 5 métodos não farmacológicos de controle à dor. Entre eles, nós temos a glicose via oral, a sucção não nutritiva, a amamentação, o contato pele a pele e a contenção facilitada ou enrolamento. Então, são esses os métodos que a gente vai falar agora. O que é a glicose via oral? Normalmente a gente pega aquela ampola, né, de glicose ou a 50% ou a 25%. Geralmente a gente não tem a de 25%. Antes do procedimento, por exemplo, uma punção venosa ou algum procedimento que vai levar esse bebê à dor, a gente pega e coloca algumas gotinhas, normalmente uma gotinha dentro da boca. Em geral, a gente coloca, mais recomendado que se coloque debaixo da língua desse RN. Normalmente 2 minutos, no máximo 5 minutos antes do procedimento. Existe uma quantidade que a Sociedade Americana de Pediatria recomenda, que geralmente é de 0,0012 a 0,12 gramas. Mas ninguém, na verdade, respeita muito essa miligramagem, mesmo porque o RN, ele sempre, um dos riscos dele grande é o quê? Ter hipoglicemia. Então, nós aspiramos numa seringa, que pode ser uma seringa de insulina, e colocamos de 1 a 2 gotinhas. O que a glicose faz? Pensa comigo. Todo mundo tomou café hoje? Todo mundo comeu um pão ou comeu um bolinho, alguma coisa? O que o açúcar faz no nosso corpo? Da energia. a energia. Energia. Não só dá energia, mas ele também dá o quê? Prazer, ele libera endorfina. Por isso que nós, mulheres, né, quando nós estamos, por exemplo, de TPM, nós queremos comer o quê? Chocolate, doces, porque ele ajuda na liberação dos opioides endógenos. Os opioides também liberam endorfina. E aí leva o quê? Uma analgesia.
tá? Então, esse é o princípio da glicose. Ele leva à liberação dos opioides endógenos, que vai levar à liberação de endorfina e vai fazer com que essa dor seja diminuída através da instilação da glicose. Tá vendo por que a gente come chocolate? Eu pensava que era E o que é opioides? Opioides é uma classe de fármacos, como, por exemplo, estão classificados como opioides a morfina. A morfina não é uma medicação para que causa analgesia forte no paciente? Sim. Os opioides, nós também temos opioides endógenos, que no caso é a endorfina. Nós fabricamos. Quando nós tomamos algum tipo de analgésico, principalmente quando ele é um analgésico opioide, morfina, tramadol e outros dessa mesma classe, ele libera instantaneamente o quê? Essas substâncias que vão ter o quê? Uma analgesia. Quando você ingere, por exemplo, um açúcar, doce, ou até mesmo chocolate, como a gente citou, a gente ajuda com que tenha a liberação dessa endorfina. Então, por isso que nós fazemos esse tipo de analgesia, digamos, não farmacológica, embora a glicose seja uma substância nos bebês. Mas ela não causa dependência, como, por exemplo, os analgésicos opioides. Os analgésicos opioides, nós temos como principal representante a morfina. Não sei se eu fui clara. Foi. Outro tipo de analgesia, no caso, analgesia não farmacológica, é a sucção não nutritiva. Quem aqui já chupou chupeta? Uma grande parte deve ter chupado chupeta. Eu não. A sucção, ela é o quê? Quando o bebê nasce com alguns reflexos primitivos. Entre eles, o da sucção. Esse reflexo primitivo, ele serve para quê? Para assegurar que esse bebê vai o quê? Vai viver, porque ele consegue sugar. Principalmente quando você tem crianças mais prematuras, essas crianças, entre aspas, elas não aprenderam ainda a sugar. Normalmente nós fazemos essa sucção não nutritiva, ou pode ser com uma chupeta, ou até mesmo com um dedo enluvado. Essa sucção não nutritiva, que seria o dedo ou a gente pega uma luva de borracha, coloca um algodão dentro e coloca na boca do bebê. Isso é uma das coisas que nós fazemos também. Ou então a gente faz dois tipos de como é que se diz? De analgesia não farmacológica. Pega o dedo de luva, coloca uma gota de glicose e coloca na boca do bebê. O que essa sucção não nutritiva faz? Ela reduz a hiperatividade, ela promove um conforto através da sucção e diminui a intensidade e a duração da dor. Então, se algumas de vocês forem eventualmente trabalhar na UTI neonatal, o que se faz? Normalmente a gente pega um dedo de luva, coloca um pedaço de algodão dentro, dá um nó, claro, e coloca no dedo do bebê e faz o procedimento doloroso, por exemplo. Aqui, como mostra nessa foto. Nesse caso aqui, ela não colocou, por exemplo, um pedaço de algodão, ela colocou o dedo. Outra coisa que também nós fazemos, mas nem tanto na UTI neonatal, mas, por exemplo, no berçário ou nas enfermarias, é a amamentação. O que nós pedimos? Nós pedimos para a mãe, normalmente, colocar esse bebê ao mama, e o movimento da sucção, ele promove a redução da dor. Por quê? O momento da amamentação no bebê é um momento que ele está, além de ele estar recebendo alimentação, provoca prazer nele. Tanto que o bebê, ele se vê como parte, o seio materno, o bebê vê como parte dele, tá?
Se vocês forem ler textos, principalmente de psicologia, tem um psicólogo que é o Vygotsky, que ele fala muito do desenvolvimento neuropsicomotor do bebê. Ele fala muito que esses bebês, eles veem a mama da mãe como parte integrante de si. Normalmente a gente pede para a mãe amamentar, principalmente quando a gente vai colher o exame do pezinho. Então a mãe coloca o bebê à mama, esse bebê, nós deixamos o pezinho exposto e nós conseguimos colher sem grandes problemas o sangue do calcanhar do bebê, tá? A gente utiliza principalmente esse método nessas crianças que vão fazer o exame do pezinho e principalmente quando nós vamos fazer a punção do calcânio ou punção venosa. Quando vai vacinar, Quando vai vacinar também. Quando vai vacinar também a gente pede para a mãe colocar o bebê no peito e a gente faz a vacinação. A criança chora bem menos mesmo, tá? Por quê? Porque a amamentação é um momento de prazer para a criança, né? dele associar a dor quando está mamando, porque você dá o peito na vacinação? Não, normalmente não. Mesmo porque o que acontece? Digamos assim, que o prazer dele em receber o leite é muito maior que a dor que ele sente. Então, ele não associa a dor. Não associa. Não sei se eu esclareci. Outra situação que nós utilizamos também é o quê? É também a contato pele a pele. Lembra que no início alguém até comentou que, por exemplo, a utilização naquela situação hipotética que eu coloquei na pré-aula, a utilização, por exemplo, da mãe canguru. Então, o contato pele a pele, ele também reduz o quê? Os sinais fisiológicos e comportamentais da dor. Existem UTIs neonatal que, inclusive, eles fazem o quê? Eles pedem para a mãe trazer um objeto de casa. Por exemplo, um brinquedinho. Geralmente um brinquedinho de vinil, porque o bicho de pelúcia ele tem pelinhos e acaba provocando alergia no bebê. Ele pede para... na UTI neonatal, a gente pede para a mãe trazer um objeto, como, por exemplo... como é que se diz? Ele pede um objeto, por exemplo, de um bichinho de vinil. E com isso, ele pede para a mãe colocar, por exemplo, na região aqui entre as mamas, para ficar com o cheiro da mãe. E aí ele deixa com a criança, por exemplo. E a criança, às vezes, ela segura esse objeto, tá? O que acontece? Nós, com isso, a criança ela fica pele a pele com a mãe, tá? E com isso, a criança ela fica muito mais calma, ou seja, ela para de chorar, ela consegue ter menos estímulos ambientais. E um dos métodos que nós fazemos pele a pele seria o quê? A mãe canguru. Então, a gente pega, mesmo nos locais onde você não tem o equipamento, né? No caso, a roupa adequada para a mãe canguru, a gente pega um lençol, coloca no bebê e prende atrás da mãe e pede para ela ficar sentada. E aí ela fica com o bebê, tá? Então, é outro método. Professora, Diga. é verdade que dizem que o bebê sente o calor da mãe, ele conhece? Sim, Quando é da mãe? Assim como o cheiro. Que eu acabei de falar, por exemplo, que nós às vezes pedimos para a mãe trazer um objeto, por exemplo, um bichinho de vinil ou algum bichinho que não seja de pelúcia, colocar entre a região das mamas, porque ele conhece o cheiro da mãe também, assim como o toque da pele. Então ele conhece.
A gente fala que a maternidade é um dos laços mais intensos que o ser humano tem com o outro, né? Por quê? Imaginem vocês ficar 9 meses em contato direto com o ser humano. Então, você acaba conhecendo até mesmo outra coisa também que acaba, como é que se diz? Acalmando o bebê é colocar a criança perto do coração da mãe. Porque essa criança, ela ficou 9 meses, né? Ou seja, 38 semanas ouvindo aquele mesmo ritmo cardíaco, tá? Houve um estudo, só fazendo um adendo, onde uma mulher, ela acabou falecendo, não sei por que motivo, e o coração dela foi doado. Fez-se um estudo aonde pegou-se esse receptor, né, do coração, a criança estava chorando muito e deu para essa pessoa segurar. A criança, na hora, parou de chorar, porque ela conhecia o batimento do coração da mãe. É incrível, né? Outra situação onde nós podemos ter o controle não farmacológico da dor é o quê? É a contenção facilitada do enrolamento. Como que nós fazemos isso? Nós pegamos um lençol, nós organizamos, né, o bebê, como a gente fala. Por exemplo, deixa exposto somente o local aonde eu vou fazer o procedimento, por exemplo, o pé ou o braço, e deixa a criança totalmente enroladinha com lençol. Portanto, nós deixamos essa criança organizada, ou seja, nós estimulamos o sistema nervoso central e aí ele diminui essa percepção da dor. Vocês já perceberam que quando a criança ela chora, ela levanta os braços e pernas e estremece? Isso chama-se reflexo de Moro. Quando nós fazemos esse enrolamento com algum tipo de lençol ou pano, nós impedimos que a criança ela tenha esse reflexo de Moro, que é um reflexo que a gente fala que é o do susto. Então, ele diminui esse estímulo do sistema nervoso central também, tá? Alguma dúvida? Eu acho que eu já falei para vocês de alguns reflexos do recém-nascido nas primeiras aulas. Dúvidas? Não. Dúvidas? Não? Então tá bom. Não. Alguém quer perguntar algo? Não? Bom, um outro meio para se ter o controle da dor é o quê? São os métodos farmacológicos. Esses são os métodos tradicionais. Os métodos farmacológicos nós vamos precisar necessariamente do quê? De medicações. As medicações, elas têm um ponto positivo e outros pontos negativos. Lembra que na primeira aula eu falei para vocês que os sistemas, né, do neonato, eles são o quê? Eles são, na sua maioria, imaturos. Quanto mais prematuros os bebês, mais imaturos serão esses sistemas. Portanto, os medicamentos, eles acabam tendo também o quê? Mais efeitos maléficos nas crianças, né, nos neonatos, do que seria o normal. Um dos locais onde nós temos a biotransformação e a metabolização desses medicamentos é o fígado. Nas primeiras aulas, eu inclusive comentei com vocês que o fígado, no neonato, ele era imaturo. Inclusive, ele tinha até mesmo a dificuldade de processar, por exemplo, a bilirrubina. Por exemplo, de transformar a bilirrubina indireta em bilirrubina direta, tá? O que acontece? Esse fígado, ele vai ter o quê? Ele vai produzir uma quantidade muito menor de enzimas e não só de enzimas que fazem a biotransformação desses medicamentos, e nesse caso específico, ele vai
pela diminuição da produção dessas enzimas, ele vai aumentar também o quê? A possibilidade de toxicidade dessas medicações. Ou seja, apesar de produzir os efeitos benéficos à saúde, os medicamentos também são considerados o quê? Drogas. E aí, com isso, ele vai produzir os efeitos fisiológicos e, em contrapartida, essas medicações, elas precisam o quê? Ser biotransformadas, né, metabolizadas pelo fígado. Lembrando que o rim do bebê, apesar dele não ser um dos órgãos mais imaturos, eles também acabam sofrendo com isso. E com isso, as medicações, elas são excretadas pelo rim. Por meio de um processo não fisiológico que vai causar danos a esses órgãos. Ou seja, as medicações, elas vão ter um efeito muito maior nos neonatos do que nas crianças maiores e nos adultos. Então, é importante ter em vista que as medicações, elas também podem trazer muitos efeitos adversos nos bebês. Tá? Bom, quando o bebê está internado na UTI neonatal, o que acontece? Geralmente, esse bebê, ele fica o quê? Ele fica em ventilação mecânica, por exemplo. Quando qualquer indivíduo ele fica, por exemplo, em ventilação mecânica, o que acontece? É necessário algumas medicações para que esse indivíduo ele não sinta dor, por exemplo. Tá? Por exemplo, é utilizado sedativos, analgésicos, e com isso, com tempo prolongado de exposição a essas medicações, esse bebê ele pode, inclusive, no futuro, ter o quê? Uma síndrome de abstinência com relação a essas medicações, tá? Então, uma das medicações que nós utilizamos, por exemplo, na analgesia desses bebês, quando eles estão em ventilação mecânica, é o fentanil. O fentanil também é um opioide, e dependendo do tipo, do número de dias que esse bebê ele fica exposto a esta medicação, é necessário muitas vezes até a utilização de medicações que venham conter a síndrome de abstinência no bebê. Normalmente na UTI neonatal, o que acontece? Nós utilizamos fentanil, dormonide, às vezes cetamina, e também essas outras medicações, como por exemplo a cetamina, ela também induz esse bebê o quê? A dependência dessa substância. Tá? E o Propofol? Ele Propofol fica dependente. Meu Deus, Paula, calma. Fala, Paula. O quê? O Propofol é usado? Propofol não é utilizado em crianças. Ah, tá. Essa abstinência, ela é causada pelo uso excessivo desses medicamentos? Não é excessivo, prolongado. Ah, sim. O uso prolongado. Às vezes, na UTI neonatal, nós temos crianças que ficam por volta de 2 meses, 3 meses. E aí, essa utilização contínua e ininterrupta da medicação acaba levando a síndrome de abstinência quando essa criança, ela... Como é que se diz? Quando é feita a extubação dessa criança, acaba também gerando essa síndrome de abstinência, porque você para todas as medicações, principalmente essas medicações analgésicas, né? Esse que é o grande problema, é a parada. Diga, mas quando?
Mas e quando o bebê ele já tem essa abstinência da mãe ter feito uso de drogas? Isso Mesmo também assim, ocorre. ativos? Oi? Não Mas e quando o bebê ele já tem essa abstinência devido à mãe ter feito uso de drogas? Sim. Mesmo assim, é usado os sedativos? Mesmo assim, é usado sedativo, Giovana, sabe por quê? Imagine, não sei se vocês já fizeram algum tipo de cirurgia na vida. Alguém já fez? Não, eu não. Então, normalmente quando, por exemplo, uma cirurgia, estou dizendo um caso onde você é intubado e é extubado em seguida. O fato de você ter uma cânula dentro da sua garganta, depois que você é estubado, dói muito. Imagine você manter uma cânula durante, por exemplo, um mês. Imagine a dor que essa criança tem enquanto está utilizando essa cânula. Então, mesmo ela tendo sido exposta a, por exemplo, como você comentou, a drogas anteriormente, o que acontece? A gente acaba utilizando de qualquer maneira algum tipo de analgesia. Um dos principais que nós utilizamos é o fentanil. E o fentanil, ele é um analgésico bem forte, se vocês verificarem, tá? Bom, quando nós temos essa síndrome de abstinência, é utilizado nas crianças depois, né? Lembra que eu falei para vocês da síndrome de abstinência? A criança, ela tinha choro intenso, ela ficava extremamente irritada, tá? E com isso, o que acontecia? Esse bebê, ele acabava ficando extremamente perturbado com todos os estímulos ambientais, tá? Ou seja, essa criança, ela acabava tendo que utilizar alguma substância que tirasse ela dessa síndrome de abstinência. Uma delas é a metadona. Não sei se vocês já ouviram falar dessa medicação. Bom, os principais sinais de abstinência neonatal são o quê? A agitação psicomotora, ou seja, a criança fica extremamente agitada, a irritabilidade, também o aumento da frequência cardíaca e o aumento da frequência respiratória, além do choro intenso. Então, é uma criança que ela fica chorando, parece que ininterruptamente dentro da UTI neonatal. Ela chora, 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 você pega no colo, muitas vezes dá para pegar no colo, por exemplo. Ela não para de chorar, você dá mamadeira para ela, não para de chorar, você enrola ela com um cobertor para ver se ela para de chorar, ela não para. Exatamente por quê? Porque nela está faltando a substância, né, que promovia, que liberava endorfinas. Então, por isso que ela fica chorando tão intensamente. O método canguru, falando um pouco sobre método canguru. O que é o método canguru? O método canguru, ele é um método que ele ajuda o quê? A melhorar essa qualidade de atenção prestada, no caso do binômio mãe e filho, e a sua família. Eu sei que eu já falei um pouco a respeito disso, mas nessa aula também falava um pouco mais. O método canguru, ele é um método que ele surgiu em que situação? Foi da observação, principalmente, das Índias aqui da América do Sul. Elas tinham esse costume de fazer esse contato pele a pele com o bebê. Não sei se vocês sabiam disso. Foi da observação das Índias da América do Sul, principalmente das Índias da região andina, Peru, Chile, tá? Esse método ele era utilizado tanto para os bebês a termos quanto para os bebês pré-termo. Esses bebês, eles acabavam, a mãe acabava formando um vínculo muito maior com esse bebê. Também, esse contato pele a pele
levava esse bebê a ficar aquecido, além de favorecer também esse vínculo afetivo, a estabilidade térmica, como eu acabei falando para vocês, e também estimulava essa mãe à amamentação. Então, o método canguru, inclusive, ele é feito na UTI neonatal com os prematuros, não com os prematuros extremos, mas quando as crianças têm, se eu não me engano, é acima de 1,5 kg. A mãe consegue. Inclusive, nós conseguimos fazer também o método canguru em crianças que estão entubadas ou em CPAP nasal, por exemplo. Também dá. Então, ele é bem importante e ele faz esse vínculo, né, da família, o que é bem legal, tá? Dúvidas do método canguru? Inclusive, quando vocês forem fazer TCCs, para quem tiver interesse em saúde da criança e saúde da mulher, é um tema bem interessante para ser estudado e tem muitos artigos científicos falando a respeito, viu? Para quem se interessa pela pediatria. Dúvidas, perguntas? Pessoal? Não, sem dúvida. Não? Então vou passar para o próximo. Bom, o método canguru também é um método que ele promove aí, como eu falei para vocês, o vínculo. Ele pode ser feito não somente pela mãe, como pela família, principalmente pelo pai. Ele reduz também o estresse desse bebê. Ele ajuda na qualidade de desenvolvimento neurocomportamental e afetivo. Imaginem vocês nascer e você ser retirado da sua mãe e precisar ficar num ambiente onde você está sozinho, dentro de uma incubadora, sem ninguém. Imagine que essa criança ela não vai conhecer esse toque de afetividade durante muito tempo. Ele vai conhecer isso esporadicamente. Como que consiste em realizar esse método canguru? Normalmente nós colocamos o neonato na região aqui do tórax materno, geralmente entre as mamas, desde que, lógico, tenha uma estabilidade clínica, uma nutrição enteral plena, e normalmente eles falam que em crianças acima de 1,5 kg. No livro de vocês fala de 1,250 kg, mas geralmente é 1,5 kg que se utiliza. Ou seja, ele também não pode ser feito num prematuro extremo, por exemplo, com uma criança menos de 1 kg, tá? Bom, que benefícios que traz esse método canguru? Um deles é diminuir o tempo de internação. Ou seja, foram realizados estudos onde verificou-se que as crianças às quais eram submetidas o método canguru diminuía-se bastante esse tempo de internação. Outra coisa, promove-se também a oxigenação adequada, mesmo porque a criança ela fica com as vias aéreas abertas. Um dos principais benefícios é o quê? Manter a estabilidade térmica desse bebê. Por quê? Devido ao contato pele a pele, por convecção, se tem essa passagem do calor da mãe para o bebê. Lembrando que a criança em si ela não tem uma estabilidade térmica tão boa. Outra situação também. Lembra que eu comentei com vocês que todo RN ele pode ter uma apneia fisiológica de até 20 segundos na sua respiração? Quanto mais prematuro o bebê, maior são os tempos de apneia e maior são os episódios de apneia. Portanto, quando você tem a utilização desse método, você tem também o quê? A diminuição desses episódios de apneia. Além disso, limita o choro do bebê. Por quê? Eu estou colocando ele pele a pele, ele vai se sentir confortável e protegido, portanto, ele vai chorar muito menos, tá? Outra coisa que também ocorre é redução do tempo da separação pai, mãe, bebê e família. Ou seja, com isso eu promovo também o quê? O vínculo. Imaginem vocês, um bebê nasce,
o natural é que essa mãe ela tenha o contato com esse bebê o mais rápido possível. Imagina você não ter esse contato. O que ocorre? Esse bebê, ele não vai criar, a mãe não vai criar o vínculo. Já ouviram falar numa expressão que a mãe ela nasce com o bebê. Como que eu vou aprender a ser mãe se eu fui separada do meu bebê? Concordam com essa afirmação? Por isso a gente até fala até mesmo que mãe é aquela que tem um vínculo com o bebê, né? Outra coisa, melhora também o relacionamento da família e da equipe. Muito se engana aquele que pensa que a mãe ela atrapalha dentro da UTI neonatal ou de uma enfermaria de pediatria. Pelo contrário, a mãe nos ajuda muito. Por quê? O bebê, juntamente com a mãe, ele sente o quê? Segurança. Então, o tratamento acaba sendo mais efetivo. Além disso, melhora, obviamente, o nosso relacionamento com a família. Outra coisa, através desse toque pele a pele, também aumenta o quê? A estimulação sensorial positiva. Porque ele está tendo um estímulo positivo com outro indivíduo, que no caso é a mãe. Pelo incrível que pareça, diminui-se também as taxas de infecção hospitalar. Como eu já havia falado lá nos métodos não farmacológicos de controle da dor, também alivia a dor. Pode falar. Pode falar. Bom, promove também o acolhimento. Diga. Professora, eu tenho uma dúvida que não tem. Diga. Esse método canguru, ele pode ser usado no tratamento de depressão pós-parto? Então, depressão pós-parto já é diferente. Normalmente, a depressão pós-parto ela vai ter outros fatores também hormonais, e principalmente quando a gente tem a desconfiança de uma psicose puerperal, a gente não deixa, não. Tá? Normalmente, na depressão pós-parto, é lógico, a gente vai incentivar sempre o vínculo do bebê com a mãe. Mas precisa se ver o quê? Esse bebê, ele está internado, normalmente a gente estimula o método canguru para os bebês internados. Não os bebês que eles vão de alta com a mãe. Nesse caso específico, a gente vai promover sim o vínculo dessa mãe com a criança, mas não necessariamente é o método canguru, embora ele possa ser realizado, tá? Uma boa pergunta. Seria até interessante procurar esse dado nos artigos científicos, Giovana, tá? Outra situação que também promove é o quê? O respeito às individualidades, porque tanto a família quanto o bebê são únicos, não são iguais. Como já havia dito, assegura o contato pele a pele precoce. Por quê? Principalmente quando nós temos bebês prematuros, nós vamos ter o quê? Essa separação do bebê e da mãe. Alguns psicólogos que estudam, né, o desenvolvimento neuropsicomotor, eles falam o quê? Quando o bebê ele nasce, ele é separado da sua mãe, por exemplo, devido a uma patologia, uma prematuridade, você entra num conflito, que significa o quê? O bebê esperado versus o bebê real. Imaginem vocês que o bebê que vocês esperam é o quê? É aquele bebê da fralda Pampers. Gordinho, bonitinho, cheirosinho. E vem um bebê para vocês, pequenininho, não é gordinho, é magrinho. Ele não é tão bonitinho, ele é todo enrugadinho. O que acontece? Há uma decepção. Por quê? Porque você tem o que você espera versus o que é o real. Então, com isso, ele também promove o vínculo. Tá? Não sei se deu para entender. Bom, uma outra coisa que nós fazemos muito na UTI neonatal é o quê? O agrupamento de cuidados e a manipulação mínima. Lembra que eu falei lá para vocês no início da aula sobre a ambiência? O que ocorre?
se eu faço o agrupamento dos cuidados e a manipulação mínima, eu vou também ajudar no desenvolvimento neuropsicomotor desse bebê. Ou seja, esse tipo de estratégia, ela tem o quê? Como objetivo reduzir as interrupções do sono do neonato e minimizar o estresse das manipulações frequentes das rotinas da UTI neonatal. Ou seja, nós temos como objetivo a manipulação mínima desse bebê para perturbar minimamente o sono. Desta forma, o que ocorre? A equipe multiprofissional, ela se programa para manipular o neonato no mesmo momento. Tanto que depois eu vou falar para vocês que nas UTIs neonatal, geralmente nós temos alguns horários no período, que é o horário do soninho. Ou seja, vamos supor, das 10 horas até as 10h30, ninguém pode entrar na UTI neonatal e manipular, só se houver uma emergência. Por quê? Para ninguém da equipe multidisciplinar. Imaginem vocês, dentro da UTI neonatal nós temos o quê? O profissional médico, o profissional fisioterapeuta, nós da enfermagem, todo mundo vai manipular um pouquinho esse bebê. Então, o fisioterapeuta, ele vai lá aspirar o bebê, por exemplo, fazer uma fisioterapia motora. O médico vai lá examinar. Nós vamos lá fazer medicações, por exemplo, higienizar esse bebê, colocar medicações, puncionar, colher sangue. Então, é toda hora alguém manipulando esse bebê. Então, o que acontece? Acaba esse bebê ficando muito estressado. Como eu falei para vocês, até mesmo existem dentro das UTIs neonatal o quê? O horário do soninho, que é nada mais, nada menos do que uma programação de um horário, período, em que o neonato não é manipulado. E há também o controle dos estímulos sonoros e visuais. Ou seja, normalmente nós apagamos todas as luzes, só deixamos o que é mínimo, para esse bebê ele ter um sono mais tranquilo durante esses momentos. Geralmente, o que ocorre? Geralmente, de manhã nós temos um período, à tarde outro, e à noite nós temos um período maior para que esse bebê não seja perturbado ou manipulado. E agora a gente vai falar um pouco de uma situação um pouco mais triste. Todo mundo entendeu o que eu falei anteriormente? Alguém tem algum tipo de dúvida? Entendi. Sim. Sim, dúvidas? Ou nenhum dúvida? Ah, tá. Uma coisa que é muito triste, que é a morte e o luto em neonatologia. O que quer dizer isso? Imaginem vocês terem uma gestação que levou X meses ou X semanas, né? Esse bebê, ele nasce, já não é o bebê que você esperava, porque você esperava aquele bebê gordinho da propaganda de fralda, de papinha, de leite, e eis que de repente, né, ele fica lá um tempão na UTI neonatal, um mês, e de repente ele vem a falecer. É um momento muito triste para a família e para a mãe, e também para nós, né, da equipe multiprofissional. E aí isso acaba por muitas vezes até desestruturar uma família. Então, cabe o que a nós? Cabe a nós, que estamos em contato constante aí com os pais e familiares, acolher, preparar para enfrentar a perda perinatal. Por quê? Muitas vezes o que ocorre? Ocorre o nascimento de um bebê que ele é o quê? Prematuro extremo. E às vezes ele nasce com menos de 500 gramas. E muitas vezes, por conta dessa prematuridade, esse bebê vem a falecer. Muitas vezes esse bebê ele é extremamente esperado, né? Ou às vezes ele não foi planejado, mas ele era desejado. Ou às vezes é uma criança tão esperada que foi fruto, por exemplo, de uma inseminação artificial e nasceu prematuramente. Então, muitas vezes nós temos que preparar também, né, lógico, de uma forma delicada e doce, essa família
para essa perda, porque eles precisam muitas vezes estar cientes da gravidade do neonato, para que essa perda não seja tão repentina. Muitas vezes essas crianças, elas estão dentro da UTI neonatal e elas acabam tendo o quê? Sequelas, como por exemplo uma anóxia neonatal. Às vezes os pais não entendem a gravidade. Por exemplo, que essa criança vai vir a ter uma paralisia cerebral. E às vezes nós perguntamos, conversamos com o pai e com a mãe, e eles vêm a nos falar o quê? O que eu quero é que o meu bebê se cresça, ande, se desenvolva. Uma vez que essa criança, por exemplo, vai ter paralisia cerebral, a gente sabe que não vai ter essa evolução positiva. Então, é importante não somente para o óbito, mas também para essas situações onde essa criança não é a criança esperada. E aí, o momento de informar esse óbito é um dos momentos mais complexos para o profissional da saúde. Por quê? Porque é um momento doloroso para a família. E aí, o que a gente fala? Normalmente, quando vai se dar essa notícia, geralmente é o profissional médico, às vezes eles nos chamam, né, da enfermagem, junto para dar essa notícia, e a gente sempre faz o quê? Vai num lugar reservado, numa sala à parte, e, juntamente com a equipe multiprofissional, faz esse comunicado, que muitas vezes é extremamente difícil para a mãe que esperou durante tanto tempo esse bebê. Lembrando que quando nós temos o luto, nós temos uma reação, os estágios de reação do pesar e do enfrentamento. Que reações são essas? A perda perinatal é uma tragédia para a família e para os pais. E aí, antes que possam aceitar essa situação, eles passam pelos estágios de reação do pesar, que é o quê? A negação, normalmente, no início, nega-se, depois, se tem a raiva, normalmente, se tem raiva de Deus, raiva da equipe que não cuidou direito, depois a negociação, depois cai a ficha e há uma depressão relacionado a esse fato, e por último, uma aceitação, que são os estágios de reação ao pesar e ao enfrentamento, tá? Bom, o enfermeiro é o profissional que oferece o que aos pais? Ele oferece apoio. Normalmente somos nós que conversamos com os pais, que estamos em contato direto com essa família. E aí, ele prepara o ambiente após o acolhimento para que esses peguem, por exemplo, o neonato no colo. Eu não sei se vocês sabem, nós enfermeiros, muitas vezes, os pais, nós podemos batizar esse neonato. Não sei se vocês sabem disso. Por quê? Existe-se a crença que o bebê que nasce, morre, não é batizado, ele vai para onde? Todo mundo sabe disso? Não? Tem que batizar para ganhar o céu. Exatamente. Então, nós temos essa permissão de batizar esse bebê. Muitas vezes, a mãe ela quer segurar esse neonato no colo. Então, a gente permite, retira os dispositivos, né, faz os curativos e permite que essa criança seja pega no colo pelos pais. Muitas vezes, essa situação de óbito, ela ocorre quando, às vezes, a mãe nunca segurou esse bebê no colo, então a gente permite que ela pegue esse bebê no colo. Muitas vezes elas pedem para que nós batizemos esse bebê e a gente faz isso. Então, oi? O meu irmão, ele faleceu, ele tinha 7 meses. Certo. Internado, ele tinha uma doença. Fala só um pouquinho mais alto que eu não estou ouvindo. Aconteceu isso com meu irmão, ele faleceu, ficou internado por muito tempo. Aí a minha avó mandou minha mãe batizar ele para poder enterrar. Sim. Às vezes também nos é solicitado, por exemplo, a presença do padre dentro da UTI, a gente permite.
Às vezes as mães pedem para que nós deixemos, por exemplo, o pastor, né, abençoar o bebê, orar, a gente permite também, tá? Por quê? Isso é uma coisa extremamente importante. Vocês podem até falar, é a crença do indivíduo. Não, mas isso é importante para aquela família. Aqui digamos assim, é uma passagem ritualística. Então, imaginem vocês terem o resto da vida na cabeça de vocês, por exemplo, que o seu filho não foi batizado, né? Então, isso é uma coisa dolorosa. Já é um momento bem doloroso para as mães. Então, é importante que isso seja realizado também, tá? Bom, lembrando que essa situação é de extrema importância, porque lembre-se que é a última vez que os pais e familiares verão esse neonato. Por isso que é imprescindível prepará-lo antes de liberá-lo para que se despeçam. Pessoal, só fazendo um adendo, nós estamos vivendo uma epidemia mundial de uma doença, certo? Vocês viram que, por exemplo, na Itália, as pessoas não podem velar o corpo do indivíduo com Covid? Vocês viram isso na televisão? Sim. Sim. Imaginem a dor e sofrimento que leva a família. Não poder se despedir ter o contato pela última vez com aquele indivíduo que você amou tanto, né? Mesmo porque vocês podem falar, mas a mãe nem teve contato assim com o bebê, mas ficou dentro dela durante não sei quantas semanas, sei lá, 30 semanas, 28 semanas. Muitas vezes era uma criança muito desejada, muito esperada, né? Às vezes uma criança planejada. Então, o que ocorre? Provoca muita dor. Então, aqui, só falando um pouco a respeito dos estágios de enfrentamento, no caso, a negação, onde os pais tentam negar a realidade ou a gravidade do filho, ou seja, ele pensa que aquela criança ela vai melhorar, quando às vezes não existe uma possibilidade de melhora. E isso acaba dando esperança e se protegendo nos sonhos desenvolvidos na gravidez. Ou seja, como eu falei para vocês, muitas vezes a gente não prepara aqueles pais para aquela situação e ele acha que a criança ela vai sair dali e ela vai para casa e ela vai para a escola, ela vai andar e muitas vezes não. A gente acaba não preparando para essa realidade. Outra situação é quando você tem outra situação, não, outro estágio é a raiva. O que ocorre? Os pais eles acabam tomando ciência realmente da situação e necessitam atribuir a culpa a alguém. Ou seja, ele vai culpar nós da equipe multiprofissional, vai culpar a Deus, vai culpar a todo mundo pelo estado crítico que aquela criança se encontra. E aí, muitas vezes as estratégias que a gente encontra é o quê? O apoio da família e dos amigos, também as práticas religiosas, os hábitos culturais e os grupos de apoio. Muitas vezes a gente oferece o quê? A gente encaminha esses pais para o serviço de psicologia. Muitos hospitais têm alguns grupos de apoio, por exemplo, as crianças gravemente enfermas, não somente na UTI neonatal, mas no hospital em geral. E aí isso ajuda eles a se apoiarem entre si e verem que não estão sozinhos nessa situação. Depois disso, temos a fase aí da negociação, que seria o quê? A barganha. Então, o que ocorre? Os pais buscam formas para retardar ou reverter a situação, fazendo promessas para Deus e buscando novas alternativas médicas. Então, eles começam a procurar na internet o que pode ser feito por aquele bebê, ele começa a rezar, ele começa a fazer um monte de coisas na tentativa da melhora daquele bebê. O penúltimo estágio é o estágio da depressão, ou seja, viu-se realmente, constatou-se que não se consegue fazer nada por essa criança
e leva também à impotência, desespero e à desesperança. Então, é no momento que a família ela chora muito, ela vê que realmente não existe algo mais a ser feito, e a aceitação. A aceitação ela pode levar de meses até 2 anos. E ela é marcada pelo reatamento da vida cotidiana e diminuição da preocupação com a perda. Durante muito tempo a gente lembra daquela perda. Portanto, é muito difícil para a família. Por isso, muitas vezes, acaba até mesmo, a perda de um bebê acaba até levando a dissolução de um casamento, por exemplo, ou de um relacionamento. Então, isso também é muito complicado. Bom, quando nós temos um momento onde há um óbito na UTI neonatal, o que nós fazemos? Nós fazemos o preparo desse corpo, que inclui o quê? Retirar todos os dispositivos, intubação orotraqueal, catéteres venosos, seja ele catéter venoso central, drenos, tudo. Nós fazemos também pequenos curativos, se necessário, para deixar mais esteticamente possível, mais esteticamente, quero dizer, visualmente, ficar melhor para que esses pais possam ver esse bebê. Deixar o neonato com a maior integridade possível. Normalmente, a gente higieniza esse neonato, retira todas as sujidades e sangue, e mantém ele limpo e apresentável, para só depois chamar os pais para vê-lo. Então, a gente não apresenta o bebê todo sujo, cheio de dispositivo venoso. Nós normalmente deixamos ele o mais arrumado possível, para que esses pais eles não tenham uma visão tão feia, né, desse bebê. Tá? Bom, como eu havia falado anteriormente, se por um acaso os pais solicitarem o batismo religioso, se assim for o desejo deles, no tempo que for necessário, a gente permite. A gente pode até mesmo realizar o batismo desse bebê. Recomenda-se também que a equipe converse sobre o assunto em reunião, para que consigam trabalhar sem esse sentimento, trabalhar esse sentimento com qualidade. Muitas vezes nas UTIs, principalmente UTI pediátrica e neonatal, existe um serviço de psicologia, não sei se é uma vez ao mês ou uma vez por semana, onde reúne-se esses profissionais que cuidam desses bebês, né? E fala-se a respeito disso. Por quê? Toda vez que existe um óbito, nós também acabamos nos culpando. Portanto, é importante que nós que a equipe fale sobre isso, exatamente para se trabalhar esse sentimento com qualidade e não com culpa. Bom, só para relembrar, a UTI neonatal é uma unidade para a reabilitação do RN de 0 a 28 dias de vida. Por quê, gente? Depois de 28 dias ainda é RN? Não, aí passa a ser lactente. A UTI neonatal, ela então, como eu falei para vocês, é uma unidade de reabilitação do neonato de 0 a 28 dias de vida, que esteja na condição de prematuro ou enfermo. É um serviço que é muito especial, com atividades de assistência ao neonato, como se a gente procura reproduzir o ambiente do útero materno. E esses cuidados não vão principalmente desde o ambiente, a administração de nutrientes e medicamentos, o controle e o alívio da dor, até a assistência prestada aos pais e familiares, tá? Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Agora eu vou colocar para vocês uma pós-aula, que nós vamos ler juntos. Todo mundo está vendo aí o PowerPoint? Sim. 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 Bom, vamos lá
numa situação. Por exemplo, vamos supor que você está na UTI neonatal e acaba de acontecer uma realização de coleta de exames. No pedido está hemograma completo, proteína C reativa. O neonato está em ar ambiente, ou seja, ele não tem nenhum dispositivo de oxigenoterapia, está em aleitamento materno exclusivo e apresentando-se descorado. Punção venosa é um procedimento doloroso, certo? Quais seriam as alternativas para alívio da dor do neonato? E quais seriam as estratégias que vocês utilizariam? Vamos lá. O que vocês fariam? Uma de cada vez. Giovana, começa por você. Giovana? Pode ser a Giovana. O aleitamento materno exclusivo seria a mãe já tá amamentando ele normalmente, né? Isso. Ela já tá amamentando. Colocar ele pra mãe amamentar e tentar fazer a punção? Opa, uma alternativa. Ou seja, eu estou fazendo um controle não farmacológico da dor. Vamos lá. Giovana agora. Eu faria... Foi a Gleice que falou, né? Oi? Foi a Gleice que falou. Não, foi a Giovana. Foi a Giovana. Agora é a Giovana. Vai lá, Giovana. O que você faria? Eu faria a realização eu faria o uso da glicose, porém, eu deixaria que a mãe fizesse isso, utilizando o dedo enluvado. Ah, tá. Muito bom. Natália, o que você faria? Natália não faria nada. Ou faria? Natália? Paula? Professora, eu acho que o que as meninas falaram é o essencial, né? Porque tem o método canguru. Oi? Eu quero que você fale o que você faria, não o que nós faríamos. Eu faria, tipo, para funcionar, que eu faria para aliviar a dor. Isso. Deixa eu pensar. Natália, cadê você? Professor, o método canguru, né? Que vai deixar ele sentindo o calor da mãe. Muito bom. Sabrina, o que você faria? Sabrina, eu acho que o pessoal deixou... Eu queria... Ô, professora, a Natália tá sem microfone, ela pediu para avisar. Tudo bem, não tem problema. Professora, só uma dúvida. Diga. Eu posso usar 2 métodos ao mesmo tempo? Pode. Eu posso, por exemplo, antes de colocar o bebê para amamentar. Antes de colocar o bebê. Eu não tô ouvindo, Gleice. É a Sabrina que tava falando. Desculpa, Sabrina. Antes de colocar o bebê para amamentar, eu posso fazer o processo da glicose e depois, quando ele estiver um pouquinho mais relaxado, colocar ele para amamentar e fazer a punção? Pode. Vou falar Estaria para você. Correto? Sim. Vou falar para vocês o que eu faria. Eu pegaria esse bebê, faria uma contenção através de um lençol, faria um charutinho. Antes disso, eu iria pegar umas gotinhas de glicose e colocar na luva e aí expor somente o membro ou o pé do bebê para que me ajudasse também a punção venosa. Eu faria esses 2 métodos combinados, por exemplo.
Pessoal, essa pergunta que eu fiz para vocês na pós-aula, o que vocês vão fazer? Vocês vão mandar para o meu e-mail digitado essa resposta para eu dar uma notinha para vocês, que nem a gente fazia no final da aula, tá bom? Tá bom. Eu vou deixar o meu e-mail institucional aqui, mas dá para mandar pelo AVA também. Não sei se todos estão tendo acesso ao AVA. Sabrina, avisa o Igor que eu avisei a Jaqueline várias vezes que ele está sem acesso ao AVA, viu? Tá bom, eu aviso sim. Eu só não sei se ela vai dar jeito nessa vida ainda, mas a gente tem esperança, tá? Ô, professora. Porque a gente está tendo uma demanda muito grande também de coisas e também está difícil para ela, mas eu pedi para ela já várias vezes. Avise-o, por favor. O Igor, ele tem problema com acesso ao AVA desde quando a gente começou até a aula. Na realidade, desde o primeiro semestre, se eu não me engano, ele tem problema com AVA. Entendi, não, mas o problema é que não está aparecendo o nome dele para eu botar nota para ele, porque ele participou, por exemplo, de todas as atividades que eu dei e eu não consigo dar nota para ele. Eu aviso ele, assim. E aí eu pedi para que ela pudesse, né, resolver essa situação, mas eu ainda não tive resposta. Hoje eu vou olhar novamente para ver se ela já, como é que se diz? Regularizou, tá bom? Tá bom. Mas, independente disso, o Igor também pode participar dessa aula, porque, como é que se diz? Ai, agora eu vi a mensagem da Sabrina. Da Sabrina, não, da Natália. Ele pode participar porque eu mando um convite para ele. Giovana, faz um favor para mim, pede para os demais entrarem em contato comigo. Pelo jeito, só vai dar para entrar na aula assim, mandando um convite, que eu mando o convite para eles participarem, por favor. Ok. Obrigada. Eu vou deixar no Vai grupo ser todas também. as terças? Sua aula ao vivo? Vai ser Sim, só na vai ser. terça-feira da professora? Só na terça-feira. Aí a gente entra como entrou hoje, pelo e-mail. Isso. Pessoal, eu disse para vocês que no final da aula eu iria dar um trabalho para vocês fazerem, um trabalho que vale bastante. Esse trabalho, vocês, se eu não me engano, tem 15 pessoas na sala. Vocês podem fazer em grupo. Tudo bem? Vocês conseguem se comunicar por WhatsApp, por e-mail e fazer em grupo? Ok. Vou pedir o grupo de 5 pessoas, tá? E vou dar 4 temas para vocês. 5 pessoas, vou dar 3 temas para vocês. O primeiro tem que ser, lógico, tem que ser nas normas da ABNT, digitado, enviar para o meu e-mail, porque eu não vou poder pegar ele presencialmente. E vai ser como? Vai ser um sobre icterícia neonatal, tá? Só um minuto, que eu vou ver os temas aqui. Um é icterícia neonatal. O outro será, só um minutinho, icterícia neonatal, síndrome da membrana hialina, que é a mesma coisa que síndrome de desconforto respiratório, e sepse neonatal. Eu quero esses 3 temas. Vocês conseguem se reunir e enviar para mim, no máximo, deixa eu ver aqui no calendário. Hoje é dia 31. Vocês conseguem fazer em uma semana? Até sexta-feira da semana que vem? Dia 10? Eu acho que sim. Dia 10. Não, dia 10 não. Dia 10, isso mesmo. Dá 2 semanas. Tudo bem? Para eu dar uns pontinhos aí para vocês. E todas essas atividades que hoje a gente vai fazendo, que são essas pós-aulas, a gente vai pontuar também, tá bom? Porque assim, quando chegar as provas, vocês já vão ter pontinhos, e nós não sabemos como serão os métodos de avaliação, e aí a gente já tem coisas para pontuar, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me procuram lá no WhatsApp, tá? Só não respondo pergunta depois das 9 da noite, tudo bem? Senão eu fico doida.
Professora, cada grupo faz um tema ou todos os grupos fazem os Não, 3 cada temas? um faz um tema. Então, vamos decidir? Grupo da Pode ser. Giovana vai fazer o quê? Ixi. Deixa eu ver. Eu- Fala aí, gente. Eu Icterícia? falo. Ah, pode ser. Grupo da Sabrina. Icterícia? Pode ser? Pode ser. Pode ser. Grupo da Sabrina. Quais são mesmo os temas, professora? Icterícia as meninas Aí. escolheram. Síndrome da membrana hialina. Ou síndrome do desconforto respiratório neonatal, que é a mesma coisa. E sepse neonatal. A síndrome do desconforto neonatal. Certo. E aí sobrou um tema. Sepse neonatal? Sepsia neonatal? Espera aí que eu posso até dar outro tema para vocês. Não, não é essa aula aqui, não. Espera aí. Vocês não estão vendo o que eu estou vendo, né? Não. Não, então espera aí que eu tô procurando aqui a aula. Só um segundo. Ó, vocês podem escolher também, eu falei, síndrome de desconforto respiratório, taquipneia, pode ser taquipneia transitória do recém-nascido, ou sepse neonatal, pode escolher. Quem tem mais um tema aí para alguém? Todo mundo já escolheu? Então, é o grupo da Giovana, o grupo da Sabrina e tem mais um grupo. Quem é o último grupo? Pessoal? Falta a Paula. E mais outra. Professora, é melhor a gente passar, tipo, deixa esses grupos da semana. Falta o quê? Alguém me inclui aí no grupo, por favor. E passa os demais. Não tem problema, vocês se decidem? Pode ser. Isso, a gente manda mensagem no grupo da sala e manda os temas pro pessoal que sobrou para eles se separarem. Separarem o resto dos grupos. Perfeito. Alguém tem mais alguma dúvida? Professora, quantas pessoas a gente pode ter no grupo, no máximo? 5, porque se eu não me engano, são 15 pessoas como é que se diz? Na sala. São apenas 15 pessoas. Conseguiram se dividir? Sim. A gente Então, beleza. manda no grupo. Depois vocês me mandam os componentes do grupo e está decidido que vocês deverão me enviar até o dia. Eu falei 13, mas é muito. Não, peraí, deixa eu colocar aqui no meu calendário. Só um minuto. Ó, até o dia 10. Tá bom? Ok. Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar, seja desta aula ou da outra aula? Acho que por enquanto não. Não? Então, vou dar por encerrada a aula. Ainda falta 1 hora para acabar a aula. Mas como a gente acabou indo um pouco mais rápido, essa aula é mais rápida também. Ela tem poucos slides. Ninguém quer perguntar nada de nenhuma aula? Ô, Pro, você sabe até quando a gente vai ficar assim, assistindo aula online? Não sei te dizer. Não sei. Espero que volte logo, porque eu não aguento mais. Eu até gostei, porém,
acho que faz falta. Não, eu não gostei, não. Eu prefiro o contato mesmo. É que estamos vivendo uma situação onde não tem jeito, né? Nós necessitamos desse isolamento, né? Tá, não sei se vocês viram, a situação está bem complicada mesmo, tá? Eu tô acompanhando os jornais. Mas, oi? Eu tô acompanhando os jornais, eu vi que tá complicado mesmo. Tá complicado. Então, infelizmente, eu não sei dizer para vocês até quando essa situação ela vai se estender. Porém, a gente vai procurar levar essa situação com o máximo de qualidade possível, tá? Do que depender de mim, eu vou fazer o máximo possível para que vocês possam ter uma qualidade aí nas aulas, tá bom? Então, pessoal, eu vou dar por encerrado, tudo bem? Tudo bem, Pro. Vamos tomar café agora. Vamos tomar fome também. Então, um beijo e fiquem com Deus, queridos. Beijo. Beijo, tchau, professora. Tchau, tchau. Tchau, mesmo. Obrigado. Tchauzinho. Tchauzinho. Já pode desconectar aqui, né, Pro? Oi? Já pode. É só sair.